A rainha está morta, vida longa ao rei. Essas palavras deram a tônica de como está a vida no Reino Unido desde o falecimento da rainha Elizabeth II, em um momento em que o país não poderia estar mais dividido, existindo até mesmo aqueles que querem o fim da monarquia britânica. Um novo rei surgiu. Mas como está o Reino Britânico? "70 anos e 7 meses. Essa foi a duração do maior reinado da história, exercido por Elizabeth Alexandra Mary ou simplesmente Rainha Elizabeth II do Reino Unido. Esse foi o segundo reinado mais longo de toda a história, num reino que consiste em Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales. O mundo se transformou de forma quase inacreditável do dia da coroação da Rainha Elizabeth até seu falecimento. De 1952 até 2022, será possível contar quantas mudanças aconteceram? Com Elizabeth II, a monarquia chegou a um patamar de popularidade inédito para o mundo moderno em que vivemos. E sem ela, essa popularidade pode evaporar. Não é novidade para ninguém que o agora rei, Charles III, não está nem perto de ser tão amado quanto a rainha. Controvérsias também existiram, e aos montes durante o reinado de Elizabeth II. Apesar de extremamente popular, nem todo mundo tinha uma visão positiva quanto a chefe de Estado do Reino Unido. Então, o que é mentira e o que é verdade na história da Rainha Elizabeth? E o que o futuro reserva para o Reino Unido? Como podemos medir a grandeza de um chefe de Estado num tempo em que as pessoas têm opiniões cada vez mais divididas e ninguém parece conseguir agradar a todos? No caso da monarca britânica, uma forma de medir seu legado pode ser avaliar o que os líderes de outras nações, incluindo o Brasil, declararam no quando do seu falecimento. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro elogiou Elizabeth, a chamando de extraordinária. Além disso, ele decretou luto oficial de 3 dias em todo o Brasil e confirmou sua presença no funeral em Londres. Todos os principais candidatos à presidência da República fizeram declarações lamentando a passagem de Elizabeth II e realçando a importância do seu legado. Líderes ao redor do mundo todo fizeram declarações e homenagens semelhantes. O presidente da França, Emmanuel Macron, se gabou gentilmente por seu país ter sido mais visitado pela rainha britânica. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, destacou a sabedoria e compaixão da rainha. Até mesmo o líder russo Vladimir Putin, que é provavelmente o político mais odiado da Inglaterra e de toda a Europa nesse momento, ofereceu suas condolências ao povo britânico e disse que essa é uma perda irreparável. Dentre todos os elogios que a rainha recebeu, póstumos e ao longo de sua vida, uma característica se destaca: a natureza pacífica de seu reinado. Foram 116 países visitados por ela, em demonstrações claras de respeito às mais variadas culturas que existem ao redor do mundo, assim como sua intenção de convivência pacífica e de não intervenção em países que não têm a democracia como forma de exercício de poder. Ela visitou, inclusive, ditaduras comunistas que pregam o fim da monarquia, como a China. Em sua primeira visita a uma delas, em 1972, a rainha foi à Iugoslávia conhecer o então presidente Josip Tito, que se aliou à China em 1978. Fruto dessa visita, que validou seu sistema de governo frente ao resto do mundo, foi a quantidade de líderes mundiais que compareceram ao funeral de Tito em 1980. Graças ao reconhecimento da rainha, o corpo do ditador foi homenageado presencialmente por delegações de 127 países do mundo. Apenas 11 países da época se ausentaram. Para o seu próprio funeral, confirmaram presença dos próprios chefes de Estado em pessoa, além de Bolsonaro, Joe Biden dos Estados Unidos, as rainhas da Espanha e da Bélgica, os presidentes da Alemanha, Áustria, Polônia, Lituânia e Coreia do Sul, além de mais 3 primeiros ministros, da Austrália, do Sri Lanka e da Nova Zelândia. Mais de 500 personalidades já confirmaram presença na homenagem. Mas eu disse que, por mais popular que fosse, a Rainha Elizabeth II não é unanimidade. Quer um exemplo disso? Basta olhar para a reação de parte da mídia argentina. Existem vídeos de pessoas e até jornalistas celebrando o falecimento de Elizabeth II. O motivo disso pode não parecer claro à primeira vista, mas se deve ao ressentimento dos argentinos por terem perdido a Guerra das Malvinas e, consequentemente, a ilha para o Reino Unido. Isso pode parecer estranho, já que a rainha não teve um papel ativo durante esse conflito, que teve as responsabilidades e as glórias da vitória para a primeira-ministra britânica da década de 80, Margaret Thatcher. Alguns, contudo, insistem em chamar a rainha colonialista e imperialista, que continuou o legado de exploração de territórios e povos estrangeiros do Império Britânico.
E isso apenas mostra um profundo anacronismo e desconhecimento histórico por parte dessas pessoas, já que a maior parte das colônias inglesas que se tornaram independentes o fizeram sob o seu reinado e com esforços dedicados de Elizabeth II. O Império Britânico foi o maior da história, com colônias espalhadas no Caribe, África, Ásia e pontos estratégicos para o mar Mediterrâneo. Ele chegou em 1913 a possuir territórios em todos os fusos horários do mundo, dando origem à máxima: o sol nunca se põe no Império Britânico. Elizabeth II, rainha de 96 anos que morreu nesta quinta-feira, 8 de setembro de 2022, foi monarca de outras 14 nações ao redor do mundo, além do Reino Unido. Austrália, Canadá e Nova Zelândia estão entre os países em que ela exercia a função de rainha. Os países são ex-colônias britânicas. Hoje são independentes, mas por terem optado por um sistema de governo dividido entre monarquia e parlamento, Elizabeth II ainda ocupava o posto de rainha nesses lugares. Elizabeth II foi coroada em um momento em que o Império ainda contava com grande parte de suas colônias, e a coroa britânica foi perdendo todas essas colônias ao longo do século XX. Em julho de 1997, no 44º ano de reinado de Elizabeth II, o Reino Unido perdeu sua última colônia na Ásia ao entregar a cidade de Hong Kong ao governo chinês, o que marcou oficialmente o fim do Império Britânico. Tudo sob o reinado de Elizabeth. Não há notícia de que ela se opôs a qualquer movimento de independência ou autodeterminação dos povos. Como demonstração de sua ignorância, os críticos da monarquia britânica imputam erros inexistentes à rainha. A monarca estava longe de ser perfeita, mas deve ser criticada pelos erros que realmente cometeu. Esses comentadores da história repetem, em um sem número de artigos facilmente encontrados na web, que a Commonwealth é uma nova forma de colonialismo que a Elizabeth II implementou para continuar seu império. Essas pessoas que tentam modificar a história para podê-la manipular, atribuem ao fato de mais de 54 nações, 12 delas ex-colônias inglesas, fazerem parte da Commonwealth, para dizer que elas são todas submissas à coroa inglesa. Eles parecem ou fingem ignorar que, historicamente, a Commonwealth serve para promover a integração entre os diversos países, concedendo-lhes benefícios comerciais e que atualmente focam na assistência educacional aos países membros e na harmonização das suas políticas. Os países da organização respondem por cerca de 30% do comércio mundial, e a rainha da Inglaterra não tinha, nem de longe, todo esse poder. A associação não é uma união política, mas uma organização intergovernamental através da qual os países com diversas origens sociais, políticas e econômicas são considerados como iguais em status. Há as pessoas que dizem que a rainha apoiava o nazismo, sendo que foi a Inglaterra de Churchill e Elizabeth II que, mesmo sendo o país mais bombardeado pela Alemanha na Segunda Guerra, foi quem iniciou sozinho a resistência aérea e o contra-ataque mais efetivo contra os nazistas, o que deu início à derrota alemã. Já o fato vastamente documentado de que Hitler e o ditador comunista Stalin tinham um acordo de não agressão, que foi inclusive renovado alguns anos depois, nunca é mencionado por nenhum desses críticos. Outra grande controvérsia, talvez a maior de todas, seja a questão do apartheid na África do Sul, que segregou negros da sociedade do país em um dos maiores crimes do século passado. Muitos criticam duramente a rainha por não ter aplicado sanções à África do Sul, que é sua ex-colônia, nessa época vergonhosa. Essas sanções eram impossíveis de serem aplicadas por Elizabeth. Afinal, não é a rainha ou o rei quem governa o Reino Unido e toma esse tipo de decisão, mas sim o primeiro-ministro. O próprio Nelson Mandela sabia disso, tanto que depois do fim do apartheid, o presidente sul-africano fez uma visita a Londres e dali em diante a amizade entre os dois ficou bem marcada. Declarações bizarras a respeito do falecimento da rainha foram feitas também como de pessoas desejando que seus momentos finais tenham sido dolorosos. Até Jeff Bezos, segundo homem mais rico do mundo, que nunca entra nesse tipo de polêmica, ficou incomodado com as declarações e disse que não é assim que um mundo melhor será construído. Em síntese, com exceção de uma minoria barulhenta e sem cultura, a esmagadora maioria do mundo viu com bons olhos todo o reinado de Elizabeth II e lamentou profundamente seu fim. O momento para os britânicos é de incerteza sobre seu futuro político, pois a unanimidade que quase foi conquistada com a rainha Elizabeth é quase impossível de ser alcançada pelo rei Charles III. Deus salve a rainha. Foi o hino britânico pelos últimos 70 anos. E agora, o que será do Reino Unido? Na mesma semana que trocou de monarca,
eles trocaram também de primeiro-ministro. 2 dias antes da rainha falecer, o país conheceu Liz Truss, que sucedeu Boris Johnson após ele ser obrigado a renunciar. Como se não bastasse, a Europa está imersa em uma crise econômica e o Reino Unido não ficará de fora. Em janeiro de 2021, a inflação na Inglaterra já atingia seu nível mais alto desde 1992. Isso 1 ano antes da invasão russa na Ucrânia. Quando a guerra começou e as importações de alimentos vindos da Ucrânia, que abasteciam grande parte da Europa, diminuíram significativamente e os preços subiram ainda mais. Em maio deste ano, já tinham passado dos 5% para os 6,6% em 90 dias. Em termos de Inglaterra, esse número é muito alto. Entre as pessoas de baixa renda, 1 em cada 3 já afirmavam ter ficado sem uma refeição por dia por causa dos preços da comida. Agora, desligar o aquecimento e cortar compras virou rotina para muitas famílias num país à beira do colapso financeiro, com salários que não acompanham a inflação. A Rainha Elizabeth II representava uma grande estabilidade política e econômica para o reino e faleceu em meio a um cenário de crise inflacionária e energética. Além disso, existem crises políticas envolvendo a Irlanda do Norte e a Escócia. Inclusive, esses países podem realizar movimentos de independência após a morte da rainha. A questão da inflação é particularmente preocupante. Em julho de 2022, a inflação no Reino Unido atingiu um novo recorde de 40 anos, superando a marca de 10%. Em relação à crise energética, o Reino Unido está sofrendo com a pressão sobre os custos de energia, pois é dependente do gás em sua matriz energética. O problema é que o custo do gás subiu muito por causa da guerra na Ucrânia e da redução das exportações russas para a Europa. O Reino Unido já vem de uma situação econômica complicada e que pode piorar nos próximos meses por causa da chegada do inverno. Desse modo, a morte de Elizabeth II pode ser mais um fator de insegurança para a economia local. Em outras palavras, a rainha representava a estabilidade e continuidade, 2 elementos essenciais para uma economia. Com a sua morte, o cenário é de incerteza. Com tudo isso à sua frente, a primeira-ministra Liz Truss tem muito trabalho para colocar o país nos trilhos. Além disso, o rei não é uma figura popular como a antiga rainha. Achar que Charles III vai modernizar a monarquia britânica pode ser uma previsão otimista até demais. Sua histórica impopularidade, que em muito se deve à sua turbulenta relação com a princesa Diana e depois o segundo casamento com a então amante e agora rainha consorte Camila. Isso não deve contribuir para muitas mudanças na monarquia, pelo menos não de sua iniciativa. Neste convívio de poderes, conta também o fato de a primeira-ministra ser uma figura bastante polêmica mesmo dentro do Partido Conservador. O rei, enquanto era príncipe, defendeu abertamente esforços para impedir as mudanças climáticas e o incentivo da agricultura orgânica. Sendo rei, até onde ele pode opinar assim, livremente em temas mais voltados para o viés progressista, mas que concernem exclusivamente ao parlamento? Não sou tão estúpido. Percebo que ser soberano é um exercício separado. Essas foram as palavras de Charles em 2018, quando indagado sobre seus comentários. Liz Truss é tida como uma líder rigorosa e admiradora da ex-dama de ferro Margaret Thatcher. Um rei que eventualmente fala demais e uma primeira-ministra polêmica. O que pode dar errado? Talvez os dois trabalhem para chegar a uma visão única sobre o futuro e a integridade do Reino Unido, adicionando pesos e contrapesos nesse país que tinha a Rainha Elizabeth como mantedora de uma unidade sólida e estável. Vamos torcer para isso, porque essa união é necessária para contornar a situação da Inglaterra nesse momento. Escândalos políticos, troca de governo, um conflito dentro da Europa, uma recessão batendo à porta e, para completar, uma rainha que se foi e um novo rei que chegou. Por 70 anos, a Elizabeth II foi o símbolo máximo de uma unidade da Grã-Bretanha e serviu durante toda a sua vida em prol de um Reino Unido. Agora, o futuro na Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte parece muito mais nebuloso. Ao invés de Deus salve a rainha, será que os britânicos agora dirão Deus salve o rei? Ou será que é o reino e não o rei quem precisa de salvação? Agora, tá vendo esses números? Foi isso que eu ganhei nos últimos dias. Mais de R$8.000 com um único vídeo. E tudo sem nem precisar aparecer ou vender algo. E eu liberei um vídeo revelando como qualquer pessoa pode criar um negócio seguro e altamente lucrativo que te paga em dólar através da internet, sem precisar se expor, sem precisar vender nada ou precisar investir alto. Parece magia, né? Tudo o que você precisa para acessar esse vídeo, antes que ele saia do ar, é clicar agora no link da descrição. Quer saber como o Brasil vai se tornar uma superpotência mundial? Então clique nesse vídeo que está aparecendo na sua tela que eu te explico. Por esse vídeo é isso.
Um forte abraço e bons negócios!